Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em outras nações. Agora, vamos ler em Hebreus capítulo 7, versículos 1 em diante, onde diz o apóstolo São Paulo, falando sobre Melquisedeque e a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta Rei de Justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. E ainda, muito mais evidente é isto, se à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o Eterno. Podem sentar, queiram ter a bondade. A escritura que lemos nos diz que este Melquisedeque é sem princípio de dias, diz, sem pai, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é este Melquisedeque? Que não tem princípio de dias nem fim, também de dias, não tem fim de vida, é o Eterno, o Deus Eterno, o qual se tornou Deus quando criou anjos, querubins, serafins, arcanjos, porque Deus é objeto de adoração. Quando não houve nada criado, não haviam anjos, nem querubins, nem serafins, não havia quem adorasse o Eterno, portanto, não era Deus, era o Eterno, quem sempre existiu. Mas quando criou anjos, querubins, seres celestiais, e o adoraram, aí se tornou Deus, se tornou objeto de adoração. Como realizou a criação? Deus, por meio do seu Espírito, que é o Logos, o qual é o anjo do pacto, e o qual é a imagem do Deus vivente, que estava no princípio com Deus e era Deus, falou a existência, cada uma das coisas, e vieram a criação, assim, cada uma delas, no momento correspondente. A ciência disse que descobriu que antes da criação havia uma energia e que isso é o que deu origem à criação. Podemos ver que o Verbo que era Deus deu origem à criação. Isso é o que nos diz Hebreus e também nos diz São João capítulo 1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
O Verbo é o Logos, essa coluna de fogo chamado Anjo do Pacto, que é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus. É a imagem de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Vejam, por meio de quem fez o universo Deus? Por meio do Verbo, por meio do Filho. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem de Deus é o Verbo e o Verbo é o anjo do pacto. Vejam, São João capítulo 1, continuamos aí. No versículo 3 continua dizendo: todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda a criação divina foi feita pelo Verbo. Ou seja, Deus, nesse corpo teofânico angelical, falou a existência, todas as coisas. Tudo que estava na mente de Deus para trazer a existência, falou por meio do Verbo, por meio da sua imagem, seu corpo angelical. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo por quem foi feito? Pelo Verbo. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo, que estava com Deus e era Deus, através do qual Deus falou a existência, toda a criação, quando se fez carne, o conhecemos pelo nome de Jesus, ou Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo dizia: o Pai e eu somos um. E também ele dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. O Pai que mora em mim, ele faz as obras. É que Jesus Cristo é a imagem de Deus, o corpo angelical de Deus, e é a semelhança física de Deus, o corpo humano de Deus.
Recordem que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, corpo espiritual ou angelical. E a semelhança de Deus, corpo físico, humano. O que mais se parece com Deus é o ser humano. É a coroa da criação. E assim como Deus tem o livre-arbítrio, deu livre-arbítrio ao ser humano. E, consequentemente, uma responsabilidade para escolher entre o bem e o mal. E recomenda que escolha o bem, que escolha a vida, para que viva eternamente. Assim como o ser humano é alma, que equivale quanto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a alma do ser humano equivale em Deus ao que é o Pai. E o Espírito da pessoa equivale ao que em Deus é o Espírito Santo. E o corpo físico do ser humano equivale a Jesus Cristo, Filho de Deus, na forma física, semelhança física de Deus, que é Jesus Cristo. Muitos profetas de Deus, através da história bíblica, disseram, como Jacó, vi Deus cara a cara e foi livrada minha alma. Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 32. E também Manoa disse, em Juízes capítulo 13, disse a sua esposa, a senhora Manoa, quando o anjo de Deus lhe deu a notícia de que iam ter um filho, o qual, pois, seria Sansão, e seria um dos juízes de Israel, na etapa da teocracia de Israel, a teocracia a qual terminou com Samuel, e começou a monarquia com Saul, e continuou com o rei Davi. Encontramos que Manoa disse à sua esposa quando viu que o sacrifício, a oferta que ofereceu para Deus, viu que o anjo subiu na chama de fogo do sacrifício que Manoa tinha oferecido a Deus. E então soube que era o anjo de Deus. E vejam vocês o que diz. Diz a sua esposa, morreremos porque vimos Deus cara a cara. E o que estavam vendo era o anjo de Deus. Igual que Moisés, no capítulo 3 de Gênesis, se encontra com o anjo de Deus naquela chama de fogo, naquela sarça ardendo, aquela árvore, e diz, o anjo, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, Abraão, pai de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como é que o anjo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É que o anjo de Deus é o corpo angelical de Deus, onde Deus mora, e através do qual se manifestava aos profetas desde Adão para cá, e através do qual criou o universo, e através do qual deu também a lei no Monte Sinai,
a Moisés para o povo hebreu. Por isso é que no livro de Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 2 diz que a lei foi dada por comissão de anjos. No Monte Sinai estava o anjo do pacto, ou seja, Deus, em seu corpo angelical, com o seu exército, dando a Moisés a lei em 2 tábuas de pedra. E quando foram rompidas aquelas tábuas, quando Moisés desceu e viu o povo em uma festa pagã adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas, as 2 tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, e depois teve que preparar 2 tábuas ele mesmo e subir ao monte para ali ser escritos os 10 mandamentos novamente. Ali estava Deus falando ao povo, conforme o capítulo 13 de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19 de Deuteronômio. Algumas pessoas não entendem o mistério de Deus, o Pai de Cristo, como diz São Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 3, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Vejam, os profetas do Antigo Testamento diziam que tinham visto Deus. E depois em São João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Parece uma contradição. Disse o unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou, ou seja, o revelou. Em palavras mais claras, a Deus o Pai, o Eterno, ninguém jamais o viu. Todos os que disseram que viram Deus, o que viram foi o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, que é nada menos que o corpo angelical de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo dizia, em São João capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Disseram os judeus, ainda não tendes 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus Cristo disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Como era Jesus Cristo antes de Abraão? Era o anjo do pacto. O anjo do Senhor, chamado anjo do Senhor, no Antigo Testamento. É o anjo do Senhor, o corpo teofânico de Deus, o corpo angelical de Deus é a imagem do Deus vivente, da qual lemos em Hebreus capítulo 1, quando nos fala de Cristo como a imagem de Deus. E em Colossenses também nos diz, no capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível é a imagem do Eterno. A imagem visível, angelical de Deus é Cristo, o Verbo, o corpo angelical de Deus. Recordem que Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, é
Imagem tem imagem e tem semelhança. A imagem é o corpo angelical de Deus, corpo teofânico. Em palavras mais claras, o corpo angelical de Jesus Cristo, e a semelhança é o corpo físico de Jesus Cristo. Por essa causa, sendo que a imagem de Deus é o Verbo, Cristo em seu corpo angelical, e a semelhança física de Deus é o corpo físico de Jesus Cristo. Deus, o Pai, está na imagem e na semelhança. Por isso fez o ser humano à sua imagem, corpo angelical, corpo espiritual primeiro, e depois lhe fez a semelhança física do pó da terra, tomando e formando um corpo físico. Por isso o ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus, é alma, espírito e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é que Cristo dizia em São João capítulo 10, versículo 30, o Pai e eu somos um. Isso é assim como nós somos alma, espírito e corpo, mas somos o quê? Uma só coisa, uma só pessoa. Não somos três pessoas. Somos uma só pessoa, alma vivente com um corpo espiritual de outra dimensão e um corpo físico dessa dimensão terrena. Por isso, quando a pessoa morre, o que morreu é o corpo físico, mas a pessoa continua vivendo na dimensão do espírito que tem. Vai ao paraíso, se serve a Deus, não vai ao paraíso se não serve a Deus. Esse foi o caso que mencionou Cristo do homem rico e do mendigo Lázaro. Um foi ao seio de Abraão, onde estava Abraão, e o outro foi a um lugar onde depois não queria estar. E depois não queria que seus irmãos chegassem a esse lugar. E queria que Abraão lhes enviasse Lázaro aos seus irmãos para que falasse o que é depois da morte, para que não fosse esse mesmo lugar. Vem, se preocupou pelos seus irmãos depois que tinha morrido. Mas é enquanto vivemos que temos a oportunidade de evitar ir a esse lugar terrível, chamada também a quinta dimensão, o inferno, servindo a Cristo, recebendo como Salvador, evitamos ir a esse lugar. Ou melhor, o rico pensava que isso não era assim. Mas quando chegou a esse lugar, percebeu que o que a Bíblia dizia era assim. Portanto, enquanto vivemos neste corpos mortais, é que temos a oportunidade de evitar o inferno e ir ao paraíso, que é a sexta dimensão, onde estão os crentes em Cristo, esperando ali até que Cristo passe pelo paraíso e os traga com Ele na ressurreição, para ressuscitar em corpos eternos, corpos imortais, corpos glorificados. Por fé, vivemos crendo nessas promessas divinas. E, assim como Cristo morreu
teve que ir ao inferno, à quinta dimensão, porque ele tomou nossos pecados, se fez pecado por nós e teve que ir onde nós tínhamos que ir, para que nós não tenhamos que ir lá. Ele foi e lá lhe entregou os pecados, nossos pecados, ao originador do pecado, que é o diabo, e tirou as chaves do inferno e da morte, saiu do inferno e passou ao seio de Abraão, que era o paraíso daquele tempo, o qual estava na terra também, e saiu com Abraão, passou onde estava Abraão, e dali saiu com os santos que estavam no seio de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, e suas famílias, os patriarcas, e suas esposas, e muitos dos santos que tinham dormido, diz a Escritura, que se levantaram com ele quando Cristo ressuscitou. E apareceram a muitos na cidade. Capítulo 26, capítulo 27, versículos 51 em diante, de São Mateus. E apareceram a muitos dos seus familiares na cidade. Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos e às suas famílias, à sua família terrena, a Maria, a seus irmãos terrenos, aos seus discípulos e assim por diante. E esteve com eles, aparecendo no período de tempo de 40 dias, digamos, todos os domingos, o primeiro dia da semana, lhes aparecia. Há 2 casos mencionados que apareceu no primeiro dia, e é normal que aparecesse todos os domingos. Quando nos reunimos os domingos para louvar a Deus e receber sua palavra, também cremos que em Espírito Santo Ele está conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículos 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, que a presença de Cristo em Espírito Santo foi prometida por Ele mesmo. Portanto, quando viemos à igreja para nos reunir, a adorar a Deus e receber sua palavra, sabemos que Cristo em Espírito Santo está no meio do povo. Pois Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E isto é dentro do novo pacto que Ele disse que estabeleceria com a casa de Jacó e com a casa de Israel. De Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 36. E agora é sob o novo pacto, do qual disse em sua última ceia com seus discípulos, partindo o pão, deu aos seus discípulos, tendo dado graças, e disse: comei dele todos, porque isso é meu corpo, que por muitos é partido. E, tomando o cálice, dando graças ao Pai, e, dando o cálice aos seus discípulos, disse: tomai dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos é derramado, para a remissão dos pecados. Vem? O novo pacto, e isso é o que estava prometido, o novo pacto, que Deus faria com a casa de Judá e com a casa de Israel, conforme a Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 36. E agora no novo pacto, a circuncisão não é literal, mas no coração.
E o sábado representa Cristo. E a Páscoa é Cristo. Nossa Páscoa, qual é Cristo, já foi sacrificada por nós, diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E nos diz João Batista, quando viu Jesus, no capítulo 1 de São João, versículos 27 em diante, 27 ao 36, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vai tirar o pecado, então tem que efetuar um sacrifício, e o efetuou com o seu próprio corpo, o qual foi oferecido em sacrifício pelo pecado do ser humano. Ele, levando nossos pecados, e assim se tornou mortal ao tomar nossos pecados e morrer por nós. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, se torna efetivo o sacrifício de Cristo para a pessoa. Enquanto não recebe, não lhe é efetivo à pessoa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O trabalho grande Cristo fez. O simples fazemos nós em um ato de fé, recebendo como nosso único e suficiente Salvador e sendo batizados em água em seu nome. Por isso, Cristo em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muitas pessoas pensam que não há vida depois da morte física, mas talvez assim pensou o homem rico e despertou a realidade quando viu que havia vida depois da morte física. É importante entender essas coisas e saber, conhecer o mistério de Deus, o Pai de Cristo, conhecer o mistério do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De etapa em etapa da história da raça humana, há uma manifestação grande de Deus. E depois, umas manifestações menores, mas importantes. As manifestações menores são de era em era, em uma dispensação. Mas quando chega o tempo, para terminar essa dispensação, se chega a uma etapa de ouro, onde vem uma manifestação em toda a plenitude de Deus, em um mensageiro que envia um mensageiro dispensacional, assim como tinha enviado mensageiros para diferentes eras. Porque a forma de Deus se revelar aos seres humanos é por meio do seu Espírito através dos profetas. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos. Seus profetas, nos diz Deus, através de Amós, capítulo 3, versículo 7. E a forma de Deus falar ao seu povo é por meio do seu Espírito através dos profetas. Isso está em Zacarias capítulo 7, versículos 11 ao 12, onde diz: mas não quiseram escutar, antes deram o ombro rebelde e taparam os seus ouvidos para que não ouvirem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviava pelo seu Espírito.
Como Deus envia sua palavra ao seu povo? Por meio do seu Espírito, através de quem? Dos profetas. Por meio dos profetas que nos precederam. Portanto, veio grande ira da parte do Senhor dos exércitos. Recordem que no Sinai, o povo esteve escutando essa manifestação de Deus dando os mandamentos divinos e teve medo. E disse a Moisés: não fale Deus conosco, que Deus fale a ti e tu nos falas a nós para que não venhamos a morrer. Capítulo 18, versículo 15 em diante de Deuteronômio diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Há profetas de eras e há profetas de dispensações. Os profetas dispensacionais são os profetas maiores que Deus envia à terra quando se chega ao final de uma dispensação, para falar ao povo para começar uma nova dispensação. Os profetas, como Moisés, em uma forma menor, são os profetas de diferentes etapas ou eras. E profeta, como Moisés, tem que ser um profeta dispensacional. Por isso, Jesus era um profeta como Moisés, era o profeta da dispensação da graça. O Messias tem que ser um profeta dispensacional para ser um profeta como Moisés. Por isso, na Escritura, no livro de Atos, capítulo 7, diz que Jesus era um profeta como Moisés, como estava prometido. É através dos profetas que são véu de carne, no qual Deus entra e se manifesta e fala ao povo que se cumprem essas promessas. E quando Deus envia um profeta para uma era, nele, Deus vem manifestado, está a palavra de Deus para essa etapa do programa divino, e isso é a luz de Deus para essa era, para todo o povo. É Deus resplandecendo através de um véu de carne, falando através de um véu de carne, realizando sua obra correspondente a esse tempo. João Batista era um profeta, e dos profetas dessa dispensação, exceto Moisés, João foi o maior. Mas Jesus diz: mas qualquer destes pequeninos, ou menor, é maior do que João. É que os profetas do Antigo Testamento pertencem ao povo dos servos, são os servos de Deus. E os crentes em Cristo são os filhos e filhas de Deus. E em um reino, o que é maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior. Por isso, o menor dentre estes pequenos do reino de Deus é maior do que João Batista. E até Cristo dizendo que João era maior que os demais profetas, disse: ele era uma tocha, uma lâmpada que ardia, e vós quisestes caminhar à sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João, ou seja, tem maior luz, porque é o Verbo encarnado,
é um profeta como Moisés, prometido qual seria o Messias. Sempre a luz para uma era ou para uma dispensação é Deus, que é luz, velado em um profeta, no qual coloca a sua palavra, e é através desse profeta Deus fala ao povo. E essa manifestação de Deus é a luz para essa era ou para essa dispensação. Por isso Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. Assim simples é todo o programa divino. E sempre a manifestação de Deus para cada tempo é com e no meio do povo que está sob o pacto vigente para esse tempo. Os judeus estavam esperando a vinda do Messias. 2000 anos atrás. Veio e não o conheceram. E estava no programa de Deus que não o conheceram, tropeçaram no véu de carne no qual Deus estava velado e revelado ao povo hebreu, fazendo as obras que estavam prometidas que o Messias príncipe realizaria. Por isso Cristo dizia, se não creem em mim, creiam nas obras, porque são elas que dão testemunho de mim. São as obras as que identificam a presença de Deus em um véu de carne em cada tempo. Sempre foi assim. Por exemplo, no tempo de Moisés, Deus estava resplandecendo através de Moisés, iluminando o povo. Portanto, Moisés era a luz para o seu dia. E assim é cada mensageiro para cada era. E é cada mensageiro dispensacional para cada dispensação. Já tivemos 6 mensageiros dispensacionais. Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, e falta o 7º, que será também um profeta dispensacional, como Moisés, que foi um profeta dispensacional. Por isso é que Israel está esperando um profeta como Moisés. E também está esperando um profeta como Elias, proclamando a paz imperecível. E eles sabem o que estará falando, o que estará fazendo esse profeta que será como Elias, e sabe o que estará fazendo esse profeta que será como Moisés. Tudo isso está envolvido no mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo que vem com seus anjos, que são as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, e Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14. Aí está o mistério do 7º selo, aí está o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Por isso é que ao povo hebreu não puderam converter a Cristo, porque eles estão esperando Elias e também Moisés. E como nos dizia um rabino, alguns anos, fazem anos, em uma atividade em Bogotá, Colômbia, mas Elias não será literalmente Elias, será um homem como nós. Um homem
do tempo em que se cumpra essa profecia. Não será o Elias lá, Elias tisbita. Quando Deus promete enviar um profeta, por segunda vez, ou terceira vez, ou quarta vez, ou quinta vez, sempre será o ministério daquele primeiro, no qual Deus operou esse ministério por meio do Espírito, vindo o Espírito Santo em outro homem, operando o mesmo ministério. Por isso, quando lhe disseram, não dizem as Escrituras, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Cristo diz, Elias na verdade virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não conheceram e fizeram dele tudo o que quiseram. E então entenderam que João Batista era o Elias para aquele tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. E para precursar a segunda vinda de Cristo, Malaquias 4 é enviado, e isso se cumpriu no reverendo William Branham, que veio, o Espírito Santo operando o ministério de Elias por quarta ocasião. E esse ministério de Elias para tratar com o povo hebreu virá manifestado pelo Espírito Santo pela quinta ocasião. E virá Elias acompanhado com Moisés. E aí não se pode explicar muito para que não haja imitação de fanáticos que queiram fazer algo crendo que estarão fazendo bem e estarão interrompendo o programa de Deus. Mas chegará o tempo em que Deus abrirá o mistério do sétimo selo e então todos conhecerão, no meio do cristianismo, esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Os anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, que esses ministérios operarão a favor de Israel para a restauração das tribos de Israel, para sua unificação, como operou esse ministério de Elias tisbita lá para a restauração das 10 tribos do norte, a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles tinham se desviado e estavam adorando imagens e estavam adorando a Baal e outros deuses alheios, a Acera e outros deuses. A batalha neste tempo final será no Monte de Sião. Assim como foi lá no Monte Carmelo, e assim como houve também no Monte da Transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias, um de cada lado. E aí está a ordem da segunda vinda de Cristo. Porque isso foi o que Cristo prometeu aos seus discípulos. Disse, o Filho do Homem virá com os seus anjos e então recompensará cada qual conforme suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28, e depois no capítulo 17 os leva ao monte da transfiguração, e aí se transfigurou diante deles e lhes mostra a ordem da sua segunda vinda. É importante entender estes mistérios do reino de Deus, porque essas são as coisas que vão dar a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o reverendo William Branham disse que a terceira etapa será que dará fé para o rapto aos crentes em Cristo.
e que a fé para o rapto, os trovões a darão. E os trovões são a manifestação da terceira etapa, onde a voz de Cristo estará falando à sua igreja em forma consecutiva, assim como falou durante as 7 etapas ou eras da igreja, mas não em forma consecutiva. Falará depois das 7 eras da igreja, na era de ouro da igreja falará em forma consecutiva, falará como leão, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E tudo isto vai chegar à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que será em uma grande carpa catedral, que o reverendo William Branham disse, e que ele quis trazer a cumprimento essa visão, mas não lhe foi concedido esse desejo. Mas ele disse que seria como foi mostrado e como foi falado. Portanto, isso ocorrerá no meio do cristianismo, no meio dos que estarão na etapa correspondente ao último dia. Não ocorrerá no meio do tempo de São Paulo lá na Ásia Menor. Esse tempo já passou. Não ocorrerá no tempo onde enviou diferentes mensageiros lá na Europa, onde houve 5 mensageiros em tempos, etapas diferentes. Por que não será nesse tempo? Porque esse tempo já passou. Não será no tempo da 7ª era da igreja, que se cumpriu na América do Norte. Por que não será? Porque esse tempo já passou, portanto, não será também na América do Norte, nem na Europa, nem na Ásia Menor. Será no território onde Deus estiver tratando com sua igreja. E desde aí se estenderá a bênção para outras nações. Portanto, estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde o Eterno terá a manifestação maior que tenha tido no meio da sua igreja e no meio do povo hebreu. Será uma manifestação plena, da qual o reverendo William Branham disse: o que vocês viram em parte, ou seja, essas manifestações poderosas de Deus, falando, o reverendo William Branham, ungido pelo Espírito Santo, e coisas vindo à existência sendo criadas pela palavra falada, como Deus falou também para a criação do universo. Diz: essas coisas que vocês viram em parte manifestadas serão manifestadas em toda a sua plenitude. Ou seja, que aquilo foi a amostra do que Deus fará neste tempo final, e isso será no cumprimento da terceira etapa, que será em uma grande carpa catedral. Portanto, no meio do cristianismo haverá uma grande carpa catedral, e sobretudo no meio do grupo que corresponda ao tempo da era de ouro da igreja, a era de pedra angular. Porque a era 7ª, era pentecostal, Deus já fez o que ia fazer. Mas dessa manifestação que vem, vai impactar os escolhidos, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e vai lhes dar a fé para serem transformados e raptados, e vai operar essa manifestação para as virgens insensatas também, e lhes dará força para que possam passar essa etapa de grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação como mártires, e vai operar também para a humanidade. A humanidade vai ser impactada e sacudida por essa manifestação poderosa de Deus no último dia. E vai impactar também os judeus. O reverendo William Branham diz: quando eles virem Cristo vindo pela sua igreja, eles dirão:
Este é quem nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, vem pela sua igreja. Página 22 do livro de citações e página 23. Vai ser uma manifestação tão grande que nunca na história da humanidade ocorreu. Mas ele diz, para esse tempo já não haverá oportunidade. Cristo já terá saído do trono de intercessão e terá tomado o título de propriedade, o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, e virá para reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue. Portanto, todos os que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro serão chamados e juntados neste tempo final e preparados para a transformação. E quando ele tiver feito intercessão até pelo último, que está escrito no livro da vida do Cordeiro, então ele poderá sair do trono de intercessão para tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, abri-lo no céu e trazê-lo à sua igreja em Apocalipse capítulo 10 e entregá-lo a quem tem que entregá-lo no último dia. Sempre, cada etapa da igreja está encabeçada pelo Espírito Santo manifestado em um mensageiro correspondente a esse tempo. Tão simples assim. Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro entrará até o último que está escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, e já terminará Cristo de fazer intercessão até pelo último, e já terá terminado sua obra de intercessão como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, dessa ordem celestial ao qual pertencem todos os crentes em Cristo, porque Cristo com seu sangue nos limpou de todo pecado e nos fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes dessa ordem celestial de Melquisedeque. E Melquisedeque é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o rei também segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o juiz a quem Deus colocou por juiz dos vivos e dos mortos segundo a ordem de Melquisedeque. A essa ordem pertencem todos os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. Por isso são reis, sacerdotes e juízes. Em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 20 diz que ele nos limpou com seu sangue e fez para o nosso Deus reis e sacerdotes e reinaremos com ele por 1000 anos. E isso é para começar 1000 anos de reinado com Cristo. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos. Estamos no tempo em que, de um momento a outro, se completará o número dos escolhidos de Deus e Cristo sairá do trono de intercessão. Tomará o título de propriedade e fará sua obra de reclamação. Reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Portanto, é importante que estejamos firmes na palavra de Deus para o tempo final em todas as promessas correspondentes ao nosso tempo, servindo a Deus por meio de Cristo, agradando em tudo, trabalhando em sua obra e crendo em tudo que está prometido para este tempo final. O Eterno. Deus em Cristo é o Eterno. Por isso, Jesus Cristo é Deus manifestado em carne humana. Emmanuel, Deus conosco, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. E também São Mateus, capítulo 3, e São Mateus capítulo 1. Por isso, Jesus Cristo dizia, o Pai e eu somos um. Ou seja,
Deus é Pai, isso equivale à alma, é Espírito, isso equivale ao Espírito da pessoa, e é Filho, equivale à forma física do ser humano. Quanto a Deus, como homem físico, é Jesus Cristo. Como homem angelical, é o anjo do pacto, o Verbo, o corpo teofânico, a imagem do Deus vivente, o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão. Por isso, quando Moisés quis ver Deus, e Deus passou, ele viu as costas de Deus como as costas de um homem. Porque o corpo angelical, a imagem de Deus, é angelical. É um corpo como o dos seres humanos, mas de outra dimensão. Corpo angelical, através do qual Deus criou todas as coisas. Agora podemos ver quem é o Eterno. É o mesmo Deus que esteve nos profetas, o mesmo Deus que criou todas as coisas por meio do Verbo, do corpo angelical ou teofânico, é o mesmo Deus que estava em Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Por isso, Deus, no anjo do pacto, é Deus. Por isso, quando apareceu no corpo angelical, disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era Deus em seu corpo angelical. E depois, quando aparece com o seu corpo angelical dentro do corpo de carne chamado Jesus, continuava sendo Deus, continuava sendo eterno. Emanuel, Deus conosco. O Verbo encarnado. O Verbo encarnado é Deus vestido de um corpo de carne chamado Jesus, e esse corpo já está glorificado. Por isso também vamos ser glorificados, vamos ter corpos glorificados, jovens e eternos, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para isso é sua segunda vinda, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estamos vivos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21. Mas nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder, pode sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Para o que vem Cristo em sua segunda vinda? Para transformar nossos corpos, essa é a promessa, para nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, porque com estes corpos mortais temporários não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque este é um corpo que está limitado a essa dimensão terrena. Necessitamos um corpo como o de Jesus Cristo, com o qual Cristo subiu ao céu. Porque para onde vai ser realizada a ceia das bodas do Cordeiro, a casa do nosso Pai Celestial, não há nem aviões, nem foguetes que possam nos levar. Será sendo transformados e levados pelos anjos à ceia das bodas do Cordeiro, porque Cristo vem com os seus anjos para nos levar, nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E estaremos com Ele 3 anos e meio, 3 anos e meio, porque enquanto se realiza a ceia das bodas do Cordeiro no céu, a humanidade estará passando pela grande tribulação, onde a Terra, o planeta Terra, será acondicionado, afetado com esses juízos que virão, preparado para o reino
do Messias do reino milenial. habrá una guerra atómica Haverá uma guerra atômica de Armagedón, llamada de la... de Armagedon, chamada o Armagedon, haverá uma guerra atômica. Y eso E isso va a enderezar el planeta vai endireitar o planeta Terra, os graus que tem de inclinação, milenio. e no milênio La temperatura será a temperatura será mejor que la que melhor do tenemos que a que temos atualmente. O sea que van a haber Ou unos seja, cambios muy que vão ter importantes umas mudanças muito importantes no planeta Terra, porque vai ser preparado para o reino do Messias. No queremos estar Não aquí, queremos estar aqui durante a grande tribulação, pero la promesa es que mas a promessa é que todos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, van a ser llevados vão ser levados com Cristo en cuerpos glorificados em corpos glorificados à ceia de las bodas. das bodas do Cordeiro. El reverendo O William reverendo William Branham disse que los carros de que fuego os carros de fogo que se llevaron que levaram Elias, también também carros de fuego carros de fogo, discos voadores ou OVNIs, llevarán levarão a los creyentes os crentes também a la cena à ceia de las bodas. das bodas do Cordeiro. Assim que Esos esses misteriosos misteriosos, llamados chamados discos voadores, terão um trabalho importante para realizar en esta tierra. nessa terra. Así es que Assim que algo grande algo grande se avecina. se aproxima. El reverendo O reverendo William Branham disse que quando virmos, cuando he visto quando é visto Gabriel o Miguel ou Miguel en la tierra, na terra, algo grande algo grande está por acontecer, como quando apareceu ao sacerdote Zacarias e apareceu depois a Virgem Maria. Algo grande estava por acontecer, e era a primeira vinda de Cristo y la venida e a vinda del do precursor João Batista. Y dice el reverendo William Branham E diz o reverendo William Branham que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. ya vimos cómo la Já anunció vimos como a anunciou 2000 años atrás. 2000 anos atrás. Estemos pendientes Estejamos atentos cómo la anunciará, como a anunciará, cómo anunciará como anunciará la segunda a segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Estemos preparados Estejamos preparados, porque todo va a ser tudo vai ser sencillo, simples, dice el reverendo William Branham. disse o reverendo William Branham. Será Dios Será Deus en em simplicidad. simplicidade. Por tanto, Portanto, estemos preparados, estejamos preparados, conscientes algo grande de que algo grande vai acontecer. Isso é lo que está prometido o que para está la iglesia prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo va a estremecer e vai estremecer al mundo entero. o mundo inteiro. De eso es que nos habla Disso é que nos fala o reverendo William Branham, diz que quando vier una apertura que va a venir, um aperto que virá contra os crentes em Cristo, contra a igreja, novia de Cristo, noiva de Cristo, entonces então vendrá virá esa manifestación poderosa. essa manifestação poderosa de Deus. Y él dice, E ele diz, será tudo paralelo em tudo a lo que fue ao que foi allá la primera lá na primeira vinda e o precursor da primeira vinda e todas essas coisas. Aquilo será será lo de o este tiempo final, deste será tempo paralelo final, a lo que aconteció allá 2000 años será paralelo atrás. Hubo un precursor ao que aconteceu lá 2000 anos atrás. Vejam, houve um precursor para a primeira vinda de Cristo e já veio um precursor para a segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, com espírito e virtude de Elias, em sua quarta manifestação. Así es que Assim que algo grande algo grande está por suceder. está por acontecer. En los días de Juan el Bautista Nos dias de João Batista, se mofaban de él, zombavam dele, no creían, não un grupo muy pequeño criam um creyó. grupo muito pequeno, creu, Y en los días de Jesús, e nos dias de Jesus, los líderes os importantes líderes no creían, importantes não criam, exceto 2 ou 3, e pensaban que pensavam que estava louco, pero no estaba loco, mas não estava louco. estaba Estava en la palabra de na Dios, palavra de Deus, cumpliendo todo lo que había sido cumprindo tudo o que tinha prometido que o Messias realizaria. Por eso decía, Por isso ele dizia, esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. y
y a ustedes les E a parece vocês lhes parece que nelas tienen la vida tendes, eterna, escuchen. tem a vida eterna, esquadrinhem. Portanto, também em nosso tempo temos que esquadrinhar que o que é que está prometido da parte de Deus para Deus realizar no meio da sua igreja. Porque isso é o que Deus estará realizando. Não será o que uma pessoa quiser ou um grupo de pessoas quiserem, mas o que Deus prometeu realizar neste tempo final. E isso é a palavra prometida de Deus para o tempo final. Isso será o que Deus vivificará, o que Deus trará à vida, o que Deus cumprirá, o que Deus materializará. Essa será a palavra que será prosperada em tudo aquilo para o qual Deus a enviou. Por isso, será vista essa prosperidade em tudo isso que Deus prometeu, como vai ir se cumprindo, e as pessoas dirão, mas como é que acontece? É porque Deus está prosperando sua palavra que Ele enviou para este tempo final. Tudo está no que Deus prometeu, o qual é o que Ele respaldará neste tempo final. O que o Eterno fará neste tempo está aqui prometido. E no sétimo selo está o mistério de tudo que Ele fará neste tempo final, depois das 7 etapas da igreja. Quando for aberto esse mistério do sétimo selo, então veremos claramente o que Deus estará fazendo neste tempo final. Enquanto isso, seguimos em frente trabalhando na obra do Senhor e esquadrinhando as Escrituras para ver o que diz Deus que realizará neste tempo final. Nenhum queremos passar pela grande tribulação. E eu também não desejo que vocês passem pela grande tribulação. Vai ser a grande tribulação mais terrível que o ebola. E o ebola é terrível. E é preciso se cuidar não somente do ebola, mas de qualquer outra doença. E sempre agarrados de Cristo, nosso Salvador, o qual é Deus velado e revelado através de Jesus Cristo, o qual é o mesmo ontem, hoje e sempre, conforme a Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Era Melquisedeque e continua sendo Melquisedeque. E continuará sendo Melquisedeque. E continuará sendo o Rei de Paz, o Príncipe de Paz, de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 11, e de Isaías capítulo 11, versículos 1 em diante. Ele é o único que pode trazer a paz permanente para Israel e para toda a humanidade, porque Ele é antes de Abraão e ainda antes de Adão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, o Eterno, velado em seu corpo angelical, chamado Anjo do Pacto, e velado em seu corpo de carne, chamado Jesus, o qual já está glorificado. E essa é a trajetória para os crentes em Cristo também, a glorificação a qual estamos esperando. Continuem passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.
con ustedes, com vocês, el reverendo José o reverendo José Benjamin Pérez el ministro, e em cada país o ministro correspondente. y hasta el próximo E até o domingo, próximo domingo, Dios mediante. primeiro Deus.